Milionário com diagnóstico terminal encontra uma menina de 5 anos que transforma seu coração. Um empresário que vivia isolado em sua mansão recebe notícias devastadoras do médico no mesmo dia em que uma nova funcionária da limpeza chega com sua filha pequena. O que acontece quando a criança o encontra chorando no corredor de mármore mudará para sempre o destino de todos eles. Antes de continuar com esta emocionante história, eu gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. A luz da manhã entrava pelas enormes janelas da cobertura em Nova Lima, mas não aquecia a alma de Augusto Mendonça. Aos 41 anos, o empresário observava a paisagem montanhosa que cercava o condomínio de luxo sem realmente enxergá-la. As paredes de sua fortaleza de 500 metros quadrados, com vista privilegiada para a Serra do Curral, haviam se tornado tanto seu refúgio quanto sua prisão nos últimos 8 anos. Às 7h15 em ponto, como acontecia todos os dias, Augusto tomou seu café expresso duplo sem açúcar. Vestia o terno número 17 de uma coleção de 30 peças idênticas, todas em tom grafite, todas da mesma alfaiataria italiana. O termostato marcava exatamente 22 graus, como ele exigia que fosse mantido durante todo o ano, independentemente da estação. O celular tocou exatamente às 8h43. Augusto franziu o senho. Ligações não agendadas não faziam parte de sua rotina meticulosamente planejada. Senhor Mendonça, aqui é o Dr. Leonardo Vasconcelos. Precisamos conversar sobre seus exames. Algo no tom do médico fez com que a xícara de café tremesse levemente em suas mãos, derramando algumas gotas no relatório financeiro que revisava. Os resultados não são o que esperávamos. Gostaria que o senhor viesse ao consultório hoje, se possível. Diga-me agora, doutor. Augusto exigiu, sua voz treinada para não demonstrar emoção, mesmo quando seu pulso acelerava. O silêncio do outro lado da linha durou 2 segundos a mais do que seria confortável. O senhor tem cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. Seu coração está funcionando a apenas 20% da capacidade normal. Augusto sentiu o mundo girar ao seu redor, mas sua voz permaneceu controlada. Quanto tempo? Sem um transplante, 3 a 6 meses, com sorte. As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo, criando ondas que perturbavam uma superfície que há anos nada conseguia abalar. Augusto desligou sem se despedir, uma prática que seria considerada rude em qualquer círculo social, mas que para ele era apenas eficiência. Caminhou até a janela panorâmica, olhando para a cidade abaixo. Seu império de seguros, avaliado em bilhões, estendia-se invisível dali, mas palpável em cada aspecto de sua vida. Uma vida que agora tinha data de validade. O interfone tocou, quebrando sua contemplação. A voz de Teresa Brandão, sua governanta de 52 anos que trabalhava para ele desde a compra do apartamento, soou através do sistema. Senhor Mendonça, a nova funcionária da limpeza chegou. Aqui o senhor autorizou contratar para substituir Dona Zulmira. Augusto havia esquecido completamente. Olhou para o relógio, 9h17. A nova funcionária estava 3 minutos adiantada. Pelo menos isso. Mande-a subir e, Teresa, explique a ela todas as regras. Sem exceções. As regras eram muitas. Nada de perfumes fortes, nada de música durante o trabalho, nada de mover os objetos de seus lugares exatos, nada de conversas desnecessárias. A lista continuava por 2 páginas datilografadas que Teresa entregava a cada novo funcionário. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na cobertura, Augusto ainda estava no corredor principal, absorto em pensamentos sobre sua recém-descoberta mortalidade. Não ouviu os passos suaves que se aproximavam, nem notou imediatamente a presença das 2 figuras que surgiram. Uma mulher magra de aproximadamente 30 anos, com o cabelo castanho preso em um coque severo, e uma menina pequena, que se escondia parcialmente atrás das pernas da mãe. Senhor Mendonça, Teresa começou, a formalidade de sempre em sua voz. Esta é Cecília Duarte, a nova funcionária,
E esta é sua filha, Mariana. Foi neste momento que Augusto percebeu a presença da criança. Em qualquer outro dia, teria imediatamente questionado a quebra de protocolo. Crianças não eram permitidas em seu santuário de ordem e silêncio. Mas naquele dia, as palavras do médico ainda ecoavam em sua mente, tornando triviais todas as regras que haviam governado sua existência. "Perdão, senhor", disse Cecília, com sotaque claramente mineiro do interior. "Não consegui deixar Mariana com ninguém hoje. Prometo que ela não incomodará." A menina olhava para ele com olhos grandes e curiosos. Tinha um vestido simples, mas limpo, e segurava um caderno de desenho surrado contra o peito. "Tanto faz", respondeu Augusto, virando-se para retornar ao seu escritório. Mas antes que pudesse dar 3 passos, sentiu algo que não experimentava há décadas. Um nó na garganta, uma pressão no peito que nada tinha a ver com sua condição médica recém-diagnosticada. Pela primeira vez desde o falecimento de seus pais 20 anos atrás, Augusto Mendonça chorou. Não foram lágrimas discretas ou controladas, mas soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Suas pernas fraquejaram e ele se apoiou na parede do corredor, deixando-se escorregar até o chão de mármore italiano importado. Teresa congelou, nunca tendo testemunhado qualquer demonstração de emoção de seu patrão em 8 anos de serviço. Cecília instintivamente deu um passo para trás, confusa e alarmada. Mas Mariana fez algo diferente. Lentamente, a menina de 5 anos se aproximou do homem que chorava. Tirou do bolso do vestido um lenço pequeno e simples, desses que mães previdentes sempre colocam nas roupas dos filhos. Com uma delicadeza surpreendente, estendeu a mão e tocou o rosto de Augusto, enxugando uma lágrima que descia por sua bochecha. Não disse uma palavra. Não precisava. Augusto levantou os olhos encontrando o olhar da criança. Não havia pena ali, nem medo nem julgamento. Apenas uma compaixão pura que ele não via desde que sua própria mãe havia enxugado suas lágrimas quando ele era apenas um menino. "Obrigado", sussurrou, a palavra soando estranha em sua boca, tão pouco usada que era. Mariana sorriu levemente e ofereceu o lenço. Ele o aceitou, um gesto simples que, sem que nenhum dos presentes pudesse imaginar, marcava o início de uma transformação que nenhum de seus bilhões poderia comprar. Naquele corredor de mármore frio, no dia em que recebeu a notícia de sua morte iminente, Augusto Mendonça começou ironicamente a aprender a viver. Os dias que se seguiram trouxeram uma estranha névoa para a vida de Augusto. Externamente, mantinha a rotina impecável que construíra ao longo de décadas. Reuniões virtuais com executivos de sua empresa, revisões de contratos, decisões de investimentos. Mas internamente, algo havia se quebrado. Ou talvez, começado a se curar. O diagnóstico permanecia em segredo absoluto. Apenas ele e o Dr. Leonardo conheciam a sentença, e Augusto pretendia manter assim. Não por medo da reação dos outros, mas por uma profunda aversão à ideia de ser objeto de pena, ou pior ainda, de oportunismo daqueles que certamente apareceriam ao sentir o cheiro da herança iminente. Numa tarde particularmente quente, Augusto encontrou-se parado diante do enorme aquário que decorava a sala principal. O tanque, uma instalação personalizada que custara quase R$200 mil, abrigava espécies raras de peixes tropicais que ele mal olhava, apesar do custo astronômico de manutenção. "Esse é um peixe-anjo imperador." A voz pequena o surpreendeu. Mariana estava ao seu lado, os olhos brilhando enquanto observava os movimentos elegantes de um peixe de listras azuis e amarelas. "Você conhece peixes?" perguntou Augusto, genuinamente curioso. "Um pouquinho. Eu vi no seu livro grande." Ela apontou para uma estante próxima, onde um volume encadernado em couro sobre biologia marinha repousava. Augusto mal se lembrava de tê-lo comprado. "O nome científico dele é Pomacanthus imperator", continuou a menina, pronunciando o nome latino com surpreendente precisão. "Ele é um peixe tímido, não gosta quando tem muita luz." Augusto olhou para o aquário e depois para a criança, reavaliando-a completamente. "Como você sabe disso?" "Li no livro ontem quando mamãe estava limpando esta sala", explicou Mariana simplesmente. "Posso mostrar." Antes que Augusto pudesse responder, ela já havia corrido até a estante e arrastado o pesado tomo. Abriu-o em uma página específica
e apontou para a fotografia do peixe em questão, acompanhada de uma detalhada descrição de habitat e comportamento. Você leu tudo isso? Sozinha? A incredulidade era evidente em sua voz. Sim. Mamãe me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos. Ela diz que ler é como ter asas, mesmo quando você não pode voar. A simplicidade da explicação contrastava com a profundidade da metáfora, deixando Augusto momentaneamente sem palavras. Em seus 41 anos, ele jamais havia considerado a leitura dessa forma. Para ele, livros eram meramente fontes de informação ou, ocasionalmente, ferramentas de distração. Olha, aquele está triste. Mariana apontou para um peixe azul que nadava isolado em um canto do aquário. Como você sabe que ele está triste? Pelo jeito que ele nada. Os peixes felizes nadam para cima e para baixo, explorando. Os tristes ficam escondidos. Acho que a luz está muito forte para ele. Augusto considerou a observação por um momento e, num impulso que surpreendeu a ele mesmo, pegou o controle remoto do aquário e diminuiu a intensidade da iluminação. Quase imediatamente, o peixe azul começou a nadar para fora de seu canto, explorando outras áreas do tanque. Você estava certa, admitiu, um leve sorriso involuntariamente formando-se em seus lábios. Os peixes são como pessoas, explicou Mariana, com a simplicidade profunda que só as crianças possuem. Todos precisam de coisas diferentes para serem felizes. A observação atingiu Augusto com uma força desproporcional às palavras simples. Quando foi a última vez que ele considerara o que realmente o fazia feliz? Não apenas satisfeito com números em uma conta bancária ou com a eficiência de seu império empresarial, mas genuinamente feliz? Naquela noite, quebrando uma rotina de 8 anos, Augusto não jantou sozinho em seu escritório. Ao passar pela cozinha, sentiu um aroma que não reconheceu imediatamente. Algo caseiro, reconfortante, que despertava memórias quase esquecidas. Cecília estava preparando o jantar, com Mariana sentada à mesa da cozinha, desenhando concentrada. Teresa organizava louças no armário, conversando em voz baixa com a nova funcionária. O quadro era tão diferente da frieza habitual do apartamento que Augusto parou na entrada, observando a cena como se fosse um quadro em uma galeria de arte. Belo, mas distante de sua realidade. Senhor? Teresa notou sua presença, imediatamente adotando a postura formal que ele sempre exigira. Precisa de algo? Que cheiro é esse? Perguntou ele, ignorando a pergunta. Feijão tropeiro com couve e linguiça, respondeu Cecília, visivelmente nervosa. Perdão se o cheiro está incomodando. Preparei apenas para mim e para a Mariana. Não imaginei que... Parece bom, interrompeu Augusto, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Depois de um momento de hesitação, acrescentou: Vocês se importariam se eu me juntasse a vocês? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Em 8 anos, Augusto nunca havia comido na cozinha, muito menos com os funcionários. Seu jantar era sempre servido em porções perfeitamente calculadas, em louça importada, no escritório ou na sala de jantar formal. Claro que não, senhor, respondeu finalmente Teresa, recuperando-se da surpresa. Vou preparar seu lugar na sala de jantar. Não, aqui mesmo está bom. Augusto puxou uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha, ao lado de Mariana, que o observava com curiosidade. Quer ver meu desenho? Perguntou a menina sem a menor consciência da revolução que estava acontecendo naquela cozinha. Claro, respondeu ele, olhando para o papel onde Mariana havia desenhado. Peixes. Não eram rabiscos infantis, mas representações surpreendentemente detalhadas dos habitantes do aquário, com cores vibrantes e proporções quase perfeitas. Este é o peixe-anjo triste, mas agora ele está feliz porque você abaixou a luz, explicou ela, apontando para um peixe azul que, no desenho, parecia realmente estar sorrindo. Algo naquela explicação simples, naquela crença inocente de que havia tornado um peixe feliz, tocou Augusto profundamente. A ideia de que um gesto tão pequeno e insignificante pudesse fazer diferença, que ele pudesse causar felicidade em vez de apenas eficiência, era estranhamente reconfortante. O jantar transcorreu num silêncio inicial constrangido, mas que gradualmente deu lugar a uma conversa simples. Mariana, alheia à atenção dos adultos, falava sobre os peixes,
sobre as cores que havia usado em seu desenho, sobre como gostava do novo apartamento porque dava para ver montanhas pela janela. Augusto comeu o feijão tropeiro, sua primeira refeição caseira em anos, e descobriu que apreciava o sabor rústico, tão diferente dos pratos gourmet que costumava encomendar. Mais do que isso, descobriu que apreciava a companhia, o som de talheres e conversas que preenchiam o vazio de seu apartamento. Quando terminou de comer, agradeceu pela refeição, palavras que não usava há tanto tempo que soaram estranhas em sua boca, e retirou-se para seu quarto. Deitado na cama king size, olhando para o teto, Augusto Mendonça enfrentou uma verdade desconfortável. Havia passado décadas construindo um império financeiro impressionante, mas não tinha construído uma vida. E agora, quando o relógio corria inexoravelmente contra ele, essa realização era tão dolorosa quanto o diagnóstico que a precipitara. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio. Era o Dr. Leonardo. Senhor Mendonça, estive revendo seus exames e gostaria de discutir algumas opções de tratamento experimental. Não são curas, mas podem estender significativamente sua expectativa de vida enquanto aguardamos um possível transplante. Uma centelha de esperança acendeu-se no peito de Augusto. Não pela perspectiva de viver mais exatamente, mas pela possibilidade de viver diferente, mesmo que por um curto período. Amanhã cedo estarei no seu consultório, doutor, respondeu, uma determinação nova em sua voz. Após desligar, ficou olhando para a porta fechada do quarto, de onde ainda podia ouvir vagamente as vozes na cozinha. A risada cristalina de Mariana, o murmúrio suave da voz de Cecília, as respostas ocasionais de Teresa. Sons de vida, sons de uma casa habitada, não apenas ocupada. Pela primeira vez em muito tempo, Augusto Mendonça dormiu sem revisar planilhas financeiras, sem verificar os mercados internacionais, sem planejar o dia seguinte nos mínimos detalhes. Dormiu embalado pelo som distante de pessoas conversando, pelo sabor remanescente de uma refeição caseira e pela memória de um pequeno lenço enxugando suas lágrimas. E em seu sonho, um peixe azul nadava livremente, feliz porque alguém havia diminuído a luz que o incomodava. A primeira mudança real na rotina de Augusto foi sutil. O café da manhã, que por 8 anos havia sido exatamente o mesmo, expresso duplo sem açúcar, torrada integral sem manteiga, 100 gramas de fruta da estação, transformou-se numa refeição completamente diferente. Bom dia, senhor. Cecília o cumprimentou quando ele entrou na cozinha, uma semana após o diagnóstico. Café? Ela já estava preparando uma bebida que cheirava diferente do expresso industrialmente perfeito que sua máquina italiana de R$ 10.000 produzia. Era café coado em filtro de pano, como Augusto não tomava desde a infância em Sabará, cidade histórica próxima a Belo Horizonte, onde havia crescido. Sim, obrigado, respondeu, sentando-se à mesa da cozinha, em vez de levar a xícara para o escritório, como seria seu costume. Mariana já estava lá, comendo um pedaço de bolo de fubá enquanto folheava um livro sobre animais marinhos que Augusto não se lembrava de possuir. Levantou os olhos quando ele se sentou. Bom dia, seu Augusto, cumprimentou com a informalidade própria das crianças. Mamãe fez bolo de fubá. É o melhor do mundo. Mariana, não incomode o senhor Mendonça, repreendeu Cecília suavemente, colocando uma xícara de café na frente de Augusto. Ela não está incomodando, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da resposta. E pode me chamar de Augusto, se preferir, acrescentou, dirigindo-se a Cecília. Não há necessidade de tanta formalidade. O olhar espantado que Teresa lançou da despensa, onde organizava mantimentos, não passou despercebido. Em 8 anos, ela nunca havia sido autorizada a usar seu primeiro nome. Cecília corou levemente. Obrigada. Augusto. A palavra saiu hesitante, como se estivesse experimentando algo novo e potencialmente perigoso. Posso servir um pedaço de bolo? É receita da minha avó de Mariana, ofereceu ela, referindo-se à cidade histórica mineira que, por coincidência, havia inspirado o nome da filha. Augusto assentiu, e logo estava comendo o bolo de fubá pela primeira vez em décadas. O sabor despertou memórias que ele havia enterrado profundamente. Domingos na casa de sua avó, o quintal com jabuticabeiras, a risada de sua mãe.
Está delicioso, comentou, e foi recompensado com um sorriso tímido de Cecília e um mais amplo de Mariana. Eu disse que era o melhor do mundo. A naturalidade com que a conversa fluiu durante o café da manhã foi surpreendente. Mariana contou sobre os livros que estava lendo. Cecília ocasionalmente acrescentava algum comentário e Augusto se viu genuinamente interessado, fazendo perguntas, escutando as respostas. Quando finalmente saiu para sua consulta com o Dr. Leonardo, levava consigo uma sensação estranha de leveza, como se algo que estivesse carregando por anos tivesse sido momentaneamente aliviado. O consultório médico, no entanto, trouxe-o de volta à realidade. Os exames adicionais confirmaram o diagnóstico inicial. Seu coração estava falhando rapidamente. O tratamento experimental era uma combinação de medicamentos recém-aprovados e um rígido protocolo de mudanças no estilo de vida. Precisará reduzir drasticamente o estresse, Sr. Mendonça, explicou o Dr. Leonardo, ajustando os óculos de armação fina. Seu trabalho não é negociável, interrompeu Augusto. Minha empresa é minha vida. O médico o encarou por um momento, a expressão séria. Com todo respeito, se continuar nesse ritmo, logo não terá vida alguma para sua empresa ser parte dela. As palavras atingiram Augusto com a força de um tapa. De repente, a realidade de sua situação ficou cristalina. Estava morrendo. Não em algum futuro distante e teórico, mas em meses, semanas talvez, se não seguisse o tratamento. O que exatamente preciso mudar? Perguntou finalmente a voz mais baixa. Tudo, respondeu o médico com franqueza. Sua alimentação, seus níveis de estresse, seu isolamento social. Estudos recentes mostram que conexões humanas positivas têm um impacto mensurável na saúde cardíaca. Conexões humanas, repetiu Augusto, quase como se estivesse testando como as palavras soavam. Não tenho certeza se sei como fazer isso. Dr. Leonardo sorriu levemente. Talvez seja hora de aprender. No caminho de volta para casa, Augusto pediu ao motorista que parasse em uma livraria. Saiu de lá com 3 sacolas. Uma cheia de livros sobre cardiomiopatia e saúde cardíaca, outra com livros infantis sobre vida marinha e uma terceira com um grande sketchbook e um conjunto profissional de lápis de cor. Quando chegou em casa, encontrou Mariana sentada na sala, observando atentamente o aquário enquanto Cecília limpava os móveis próximos. Trouxe algo para você, disse, estendendo a sacola com os livros infantis e os materiais de arte. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa e alegria. Para mim? De verdade? Augusto assentiu, sentindo uma estranha satisfação ao ver a empolgação da criança, enquanto ela examinava os presentes. Cecília observava a cena com uma mistura de gratidão e desconfiança. É muita gentileza sua, senhor. Augusto, disse ela, corrigindo-se rapidamente. Mas não precisava. Eu quis, respondeu ele simplesmente. Mariana tem um talento impressionante para a idade e uma inteligência rara. O elogio sincero fez Cecília corar novamente, mas desta vez de orgulho. Ela sempre foi assim. Desde pequenina observa tudo, absorve como uma esponja. Havia algo na maneira como Cecília falava da filha, um misto de orgulho e preocupação, que despertou a curiosidade de Augusto. Mais tarde naquela noite, depois que Mariana havia ido dormir no pequeno quarto de serviço que agora compartilhava com a mãe, ele encontrou Cecília na cozinha, preparando a marmita para o dia seguinte. Posso perguntar como vieram parar em Nova Lima? Questionou, servindo-se de um copo d'água. Cecília hesitou, suas mãos parando momentaneamente o que faziam. Augusto percebeu uma tensão súbita em seus ombros. Viemos de Ouro Preto, respondeu finalmente. Precisávamos de um novo começo. Havia algo não dito naquela frase, algo que fez Augusto recordar a cicatriz quase imperceptível próxima ao olho esquerdo de Cecília, que ele havia notado dias antes. Estavam fugindo de alguém, concluiu, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Os olhos de Cecília encontraram os dele, surpresos com a perspicácia da observação. Por um momento, pareceu que ela negaria, mas então seus ombros caíram levemente. Do pai de Mariana, admitiu a voz pouco mais que um sussurro. Jonas. Ele não era um homem bom.
A maneira como ela pronunciou estas palavras, carregadas de um medo que tentava esconder, contou a Augusto mais do que qualquer descrição detalhada poderia. Conhecia o suficiente sobre violência doméstica através da fundação que mantinha anonimamente para ajudar mulheres em situações semelhantes. Ele sabe onde estão? Cecília balançou a cabeça. Espero que não. Saímos no meio da noite, há 6 meses. Primeiro fomos para Betim, depois Contagem. E agora aqui. Nunca fico muito tempo no mesmo lugar. Por quanto tempo pretende continuar fugindo? A pergunta saiu mais direta do que Augusto pretendia, mas algo naquela história o tocava profundamente. Pelo tempo que for necessário para manter Mariana segura, respondeu Cecília, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. Ele quebrou 2 de minhas costelas da última vez. Disse que da próxima não pararia até me ver sem respirar. A brutalidade da confissão contrastava com a delicadeza com que Cecília arrumava os ingredientes na marmita. Tomates cuidadosamente cortados em cubos perfeitos, folhas de couve rasgadas em pedaços exatos. E mesmo assim você conseguiu reconstruir sua vida, encontrar trabalho, cuidar de Mariana, seguir em frente. Havia uma admiração genuína na voz de Augusto. Não tinha escolha, respondeu ela simplesmente. Quando você tem alguém que depende completamente de você, não pode se dar ao luxo de desistir. Algo naquela frase reverberou profundamente em Augusto. Toda a sua vida, desde a morte precoce dos pais, ele havia cuidado apenas de si mesmo. Suas decisões afetavam centenas de funcionários e milhares de clientes, mas ninguém dependia dele pessoalmente, emocionalmente. Ninguém precisava que ele voltasse para casa à noite. Vocês estão seguras aqui, disse subitamente. Este prédio tem segurança 24 horas, câmeras em todos os acessos, e posso providenciar proteção adicional se isso ajudar você a dormir melhor. Cecília o encarou, claramente surpresa com a oferta. Por que faria isso por nós? Mal nos conhece. Era uma pergunta válida, uma que o próprio Augusto não tinha certeza se sabia responder. Por que se importava? Por que, depois de anos construindo muros ao seu redor, de repente sentia-se compelido a proteger esta pequena família? Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, meu apartamento parece uma casa, respondeu finalmente com uma honestidade que surpreendeu a ambos. No dia seguinte, uma equipe discreta de segurança reforçou todo o sistema do edifício. Câmeras de alta definição foram instaladas em pontos estratégicos. Um sistema de alarme silencioso foi configurado e protocolos de emergência foram estabelecidos. Augusto contratou um ex-policial federal para coordenar a segurança, com instruções específicas para monitorar qualquer atividade suspeita sem interferir na rotina diária do apartamento. Quando explicou as medidas para Mariana, de uma forma que uma criança de 5 anos pudesse entender, ela bateu palmas de empolgação. Como super-heróis invisíveis, exclamou fazendo Augusto sorrir. Aquela noite, pela primeira vez em 6 anos, Cecília dormiu sem pesadelos. E no quarto principal, Augusto adormeceu pensando não nos relatórios financeiros que precisava revisar no dia seguinte, mas na expressão de alívio genuíno no rosto de uma mulher que, como ele, carregava cicatrizes profundas, embora as dele fossem invisíveis aos olhos. A convivência diária transformava sutilmente o apartamento antes estéril em algo que começava a se parecer com um lar. Pequenos detalhes mudavam. Uma flor no vaso da sala de jantar, livros infantis misturados aos volumes de economia na estante, o aroma de comida caseira substituindo o cheiro asséptico de produtos de limpeza importados. Foi durante o café da manhã, 3 semanas após o diagnóstico, que Augusto notou Teresa observando Mariana com um olhar diferente. A governanta, normalmente eficiente e discreta, parecia absorta enquanto a menina explicava animadamente sobre as diferentes espécies de peixes do aquário. Você gosta muito de animais marinhos, não é? Perguntou Teresa, com uma suavidade na voz que Augusto nunca havia notado antes. Sim, eles são mágicos, respondeu Mariana, os olhos brilhando. Quando eu crescer, quero ser cientista de peixes. Ictiologista, corrigiu Augusto automaticamente, surpreendendo-se com seu próprio interesse na conversa. Isso, quero ser ictio. Ictilologista. Mariana tentou repetir,
fazendo os adultos sorrirem. Meu filho queria ser biólogo, comentou Teresa suavemente, quase para si mesma. O comentário casual congelou o ambiente. Em 8 anos, Teresa nunca havia mencionado ter um filho. De fato, Augusto percebeu com desconforto. Ele jamais havia perguntado nada sobre a vida pessoal dela. Não sabia que você tinha um filho, disse Cecília, expressando o pensamento que passava pela mente de todos. Teresa ficou em silêncio por um momento, como se decidindo se deveria continuar. Então, com um suspiro, respondeu: Tinha. Marcos. Ele faleceu há 32 anos. Acidente de moto quando tinha apenas 20 anos. A revelação caiu como uma pedra no ambiente antes leve. Augusto observou como as mãos de Teresa, sempre tão firmes e eficientes, tremiam levemente enquanto arrumava a mesa. Sinto muito, disse Cecília, tocando gentilmente o braço da governanta. Mariana, com a intuição natural das crianças, aproximou-se de Teresa e simplesmente segurou sua mão. Não disse nada. Apenas ofereceu aquele contato humano, da mesma forma que havia feito com Augusto no corredor de mármore. Ele adorava ciências, continuou Teresa, a voz embargada pela emoção. Estava no 2º ano de biologia na UFMG quando aconteceu. Tinha todo o futuro pela frente. Como ele era? Perguntou Mariana, com a curiosidade genuína que só as crianças possuem. A pergunta, em vez de causar mais dor, pareceu abrir uma porta para memórias preciosas. O rosto de Teresa se iluminou ligeiramente. Era brilhante, engraçado. Estava sempre trazendo animais feridos para casa, passarinhos caídos do ninho, gatos abandonados. Tinha um coração enorme. Enquanto Teresa compartilhava memórias de seu filho, histórias nunca antes contadas naquela casa, Augusto observava uma transformação sutil acontecer. A governanta, sempre tão controlada e profissional, revelava-se uma mãe que carregava décadas de luto não processado. Percebeu então que sua casa abrigava não apenas uma, mas 3 almas profundamente feridas. Cecília, com suas cicatrizes físicas e emocionais da violência doméstica. Teresa, com seu luto silencioso. E ele próprio, com seu coração literalmente falhando após anos de isolamento emocional. E no centro desse triângulo de dor estava Mariana, uma criança que, paradoxalmente, parecia ter a sabedoria e a capacidade de cura que todos eles precisavam. Nos dias que se seguiram, Augusto notou mudanças sutis no comportamento de Teresa com Mariana. A governanta começou a trazer pequenos presentes para a menina, um livro sobre borboletas, um laço colorido para o cabelo, uma concha que guardava há anos. Oferecia-se para ler histórias antes de dormir. Ensinava cantigas antigas que havia cantado para seu próprio filho. Era como se, depois de décadas, Teresa finalmente encontrasse um canal para expressar o amor maternal que havia sido abruptamente interrompido. Numa tarde chuvosa de domingo, Augusto encontrou as 3 na sala de estar. Cecília tricotava, uma habilidade que ele não sabia que ela possuía, enquanto Teresa e Mariana desenhavam juntas. A cena era tão domesticamente normal, tão distante da frieza que havia caracterizado aquele apartamento por anos, que ele parou na porta, apenas observando. Foi então que notou o desenho que Mariana fazia. Não eram peixes desta vez, mas pessoas. 4 figuras de mãos dadas, uma menina pequena, 2 mulheres e um homem alto de terno. É a nossa família, explicou Mariana ao perceber seu olhar. Eu, mamãe, tia Teresa e você. Família. A palavra ecoou na mente de Augusto como um sino distante. Quando foi a última vez que se considerara parte de uma família? Não desde a morte de seus pais, certamente. É um desenho muito bonito, comentou, aproximando-se para ver melhor. O que o surpreendeu não foi apenas a habilidade técnica impressionante para uma criança de 5 anos, mas a maneira como Mariana havia capturado algo essencial em cada um deles. A postura protetora de Cecília, o olhar gentil de Teresa, e nele havia uma expressão que ele mal reconhecia. Não era o executivo frio e calculista que via no espelho todas as manhãs, mas alguém com olhos calorosos e um leve sorriso. Era assim que Mariana o via? Ou era assim que ela desejava que ele fosse?
Você tem um talento incrível, Mariana, disse, genuinamente impressionado. O senhor acha? Os olhos da menina brilharam com o elogio. Tenho certeza. Nunca vi uma criança da sua idade desenhar com tanta expressão. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Augusto contratou um professor particular de arte, um dos mais respeitados da cidade, para dar aulas a Mariana 3 vezes por semana. Também encomendou materiais de arte profissionais, os mesmos usados por artistas renomados. Quando os pacotes chegaram, a reação de Mariana foi de pura alegria. Seus olhinhos brilhavam enquanto desembrulhava as caixas de lápis de cor, pastéis, aquarelas e telas em branco. São todos para mim? Perguntou incrédula. Todos, confirmou Augusto. Seu talento merece as melhores ferramentas. Cecília observava a cena com uma mistura de gratidão e preocupação. É muito generoso, Augusto, disse mais tarde quando estavam sozinhos. Mas não quero que Mariana se acostume com luxos que não poderei dar a ela quando não estivermos mais aqui. A menção à inevitável partida causou uma pontada no peito de Augusto que nada tinha a ver com sua condição cardíaca. A ideia de que um dia, talvez logo, aquele apartamento voltaria a ser o mausoléu silencioso que era antes, fez com que sentisse um vazio profundo. Não se preocupe com isso agora, respondeu, evitando pensar que, na verdade, era ele quem provavelmente partiria primeiro se o prognóstico médico estivesse correto. As aulas de arte tornaram-se rapidamente o ponto alto da semana para todos. Augusto reorganizava sua agenda para estar presente, observando com fascínio como Mariana absorvia técnicas que normalmente levariam anos para dominar. Foi durante uma dessas aulas que o professor, um homem de meia idade com décadas de experiência, puxou Augusto de lado. Senhor, Mendonça, em 30 anos ensinando arte, nunca vi nada como isso, disse em voz baixa, indicando Mariana que trabalhava concentrada em um retrato de Teresa. Sua filha tem um dom extraordinário. Augusto não corrigiu o equívoco, que Mariana não era sua filha. Em vez disso, sentiu um estranho orgulho paternal que jamais havia experimentado. O que recomenda? Perguntou. Ela precisa ser nutrida, desafiada. Este tipo de talento aparece uma vez a cada geração, talvez menos. Enquanto o professor explicava diversas opções educacionais e programas especiais para crianças superdotadas, Augusto observava Mariana. Ela mordia levemente o lábio inferior em concentração, exatamente como Cecília fazia ao preparar a comida. Seus pequenos dedos moviam-se com precisão surpreendente, capturando não apenas a aparência física de Teresa, mas algo mais profundo, uma gentileza nos olhos, uma melancolia sutil que a maioria das pessoas não notaria. Naquele momento, Augusto tomou uma decisão que surpreenderia a todos, inclusive a si mesmo. Quando a aula terminou e o professor se foi, chamou Cecília e Teresa para uma conversa na biblioteca. Quero formalizar a presença de vocês aqui, anunciou sem preâmbulos. Não como funcionárias, mas como família. As duas mulheres o encararam com evidente confusão. O que exatamente isso significa? Perguntou Cecília cautelosamente. Significa que quero oferecer segurança permanente a vocês, proteção contra Jonas, educação de qualidade para Mariana, um lar estável. Fez uma pausa, organizando pensamentos que ele mesmo mal compreendia completamente. Não estou pedindo nada em troca além da companhia de vocês. Pelo tempo que me resta. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Foi Teresa quem finalmente o quebrou. Você contou a ela sobre sua condição. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Augusto a encarou, surpreso. Como você? Trabalho para você há 8 anos, Augusto. Nunca o vi chorar. Nunca o vi mudar uma única rotina. Nunca o vi interessado em formar conexões humanas. Então, de repente, tudo muda após uma ligação do médico. Teresa balançou a cabeça suavemente. Não foi difícil deduzir. Cecília olhava de um para o outro confusa. Que condição? Augusto respirou fundo. Era a hora da verdade. Tenho cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. Meu coração está funcionando a apenas 20% da capacidade normal. Sem um transplante, os médicos me dão 3 a 6 meses de vida. As palavras caíram pesadas no silêncio da biblioteca.
Cecília levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque. Meu Deus, sussurrou. Por isso Mariana encontrou você chorando naquele dia. Augusto assentiu. Foi quando recebi o diagnóstico. Por que não nos contou antes? Perguntou Teresa. Porque não queria pena. Não quero ser tratado como um moribundo. Fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quero apenas viver o tempo que me resta. Realmente viver, pela primeira vez em décadas. A confissão pairou no ar entre eles, crua e honesta. Cecília foi a primeira a reagir, cruzando a distância que os separava, e para o completo espanto de Augusto, abraçando-o firmemente. Ninguém nesta casa vai tratá-lo com pena, disse ela com convicção. Mas vamos tratá-lo com amor, do mesmo jeito que você tem tratado a mim e a Mariana. O abraço de Cecília, o primeiro contato humano genuíno que Augusto recebia em anos, quebrou algo dentro dele. Sem se importar com sua imagem sempre controlada, ele retribuiu o abraço, permitindo-se ser simplesmente um homem vulnerável e assustado diante da própria mortalidade. Teresa juntou-se a eles, colocando uma mão reconfortante no ombro de Augusto. Estamos com você, disse simplesmente. Naquele momento, no meio da biblioteca que antes servia apenas como símbolo de status intelectual, 3 pessoas profundamente feridas formaram um pacto silencioso. Não eram mais patrão e empregadas, não eram ligados por sangue ou obrigação legal, mas por algo igualmente poderoso. A escolha de estar juntos, de cuidar uns dos outros, de formar uma família improvisada em meio às circunstâncias mais improváveis. E do lado de fora da porta, Mariana sorria, abraçando seu caderno de desenho, onde já havia retratado exatamente esta cena dias antes. Como se, de alguma forma, já soubesse que isso aconteceria. O regime de tratamento experimental que o Dr. Leonardo havia prescrito era rigoroso. Medicamentos em horários precisos, monitoramento constante de sinais vitais, restrições alimentares severas e, o mais difícil para Augusto, redução drástica nos níveis de estresse. Isso significava delegar grande parte de suas responsabilidades empresariais, algo que ele jamais teria considerado antes. Para sua surpresa, no entanto, descobriu que não se importava tanto quanto esperava. A perspectiva de passar mais tempo em casa, observando as aulas de arte de Mariana, ou ouvindo Cecília cantar baixinho enquanto cozinhava, tornou-se estranhamente mais atraente do que videoconferências com executivos e revisões de contratos. Mas a mudança mais significativa veio 6 semanas após o diagnóstico, quando retornou ao consultório para uma bateria de exames de acompanhamento. O doutor Leonardo estudava os resultados com a testa franzida em concentração, comparando múltiplos relatórios. Isso é incomum, murmurou, mais para si mesmo do que para Augusto. O que foi? Piorei? O médico levantou os olhos, claramente perplexo. Pelo contrário, seu coração está funcionando a 35% da capacidade agora. É uma melhora significativa em um período tão curto. Augusto absorveu a informação com cautela. O que isso significa em termos práticos? Significa que o tratamento experimental está funcionando melhor do que o esperado, ou... O médico hesitou. Ou algo mais está acontecendo. Algo mais? Dr. Leonardo removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz enquanto organizava seus pensamentos. Sr. Mendonça, a medicina cardíaca tem avançado muito nos últimos anos, mas ainda existem aspectos que não compreendemos completamente. Um deles é o impacto das emoções e do ambiente social na saúde do coração. Está sugerindo que estou melhorando porque estou mais feliz? A pergunta saiu mais cética do que Augusto pretendia. Estou sugerindo que a redução drástica do estresse, combinada com o que parecem ser novas conexões emocionais positivas em sua vida, pode estar potencializando o efeito do tratamento médico. O doutor recolocou os óculos. Diga-me, o que mudou em sua rotina além dos medicamentos? Augusto pensou na transformação completa de seu apartamento e sua vida nas últimas semanas. Os cafés da manhã compartilhados, as risadas de Mariana ecoando pelos corredores antes silenciosos, as conversas noturnas com Cecília na varanda, os cuidados maternais de Teresa. Tudo, respondeu simplesmente.
tudo mudou. Na volta para casa, Augusto se pegou refletindo sobre a ironia de sua situação. Passara décadas construindo uma fortaleza de isolamento para proteger-se da dor emocional, apenas para descobrir que esse mesmo isolamento estava, literalmente, matando seu coração. E agora, quando finalmente baixara suas defesas, quando finalmente permitira que pessoas entrassem em sua vida, seu corpo físico respondia positivamente. Quando chegou em casa, encontrou Mariana na sala, trabalhando em um novo desenho. Aproximou-se silenciosamente, observando por cima do ombro da menina o que ela criava. Era um retrato dele, mas não como ele se via no espelho. No desenho, Augusto sorria amplamente, os olhos cheios de vida, sem as marcas de preocupação que haviam se tornado parte permanente de sua expressão. "É assim que você me vê?" perguntou suavemente. Mariana virou-se, sem demonstrar surpresa com sua presença, como se já soubesse que ele estava ali. "É assim que você é por dentro", respondeu com a simplicidade profunda que frequentemente o surpreendia. Seu rosto só está aprendendo a mostrar. Algo na resposta tocou Augusto profundamente. Esta criança, com apenas 5 anos, parecia enxergar partes dele que nem ele mesmo conhecia completamente. "Tenho boas notícias", disse, sentando-se ao lado dela. "O médico disse que meu coração está melhorando." Os olhos de Mariana se iluminaram. "Eu sabia. Pedi para ele ficar forte todas as noites antes de dormir." "Pediu para quem?" "Para o seu coração e para as estrelas também." Ela falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquela noite, durante o jantar, Augusto compartilhou as notícias médicas com Cecília e Teresa. A reação de ambas foi de alegria cautelosa. Sabiam que uma melhora não significava cura, mas representava tempo. Tempo precioso que, semanas antes, parecia estar escorrendo rapidamente entre os dedos. Foi durante esta conversa que Cecília revelou algo surpreendente. "Eu estudava pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais", contou ela, enquanto serviam a sobremesa. Um doce de leite caseiro que Augusto descobrira ser sua nova paixão culinária. "Estava no 3º período quando conheci Jonas. Engravidei de Mariana e ele não gostou da ideia de eu continuar estudando." "Você abandonou a faculdade por causa dele?" perguntou Augusto, sentindo uma indignação crescente. Cecília assentiu, um lampejo de vergonha passando por seus olhos. No começo parecia uma escolha, depois virou uma imposição e, finalmente, uma prisão. "Você nunca pensou em voltar?" "Todos os dias", respondeu ela com um sorriso triste. "Mas como? Trabalho em 2 empregos para sustentar Mariana. Não tenho tempo nem dinheiro para estudos." Augusto trocou um olhar significativo com Teresa, que parecia já saber onde a conversa estava indo. "E se pudesse voltar agora?" perguntou ele. "Se tivesse todos os recursos necessários?" Cecília o encarou confusa. "O que está sugerindo?" "Estou sugerindo que você retome seus estudos. Pagarei pela universidade, providenciarei todos os materiais necessários e ajustaremos sua rotina aqui, para que tenha tempo de estudar." A proposta deixou Cecília momentaneamente sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. "Por que faria isso por mim?" perguntou finalmente, a voz embargada. "Porque você merece a chance de realizar seu potencial", respondeu Augusto com simplicidade. "E por quê?" hesitou, buscando as palavras certas. "Porque quero deixar algo bom no mundo antes de partir. Algo além de prédios corporativos e contas bancárias." A honestidade crua da resposta silenciou a mesa. Foi Mariana quem quebrou o momento emotivo com a inocência prática das crianças. "Quando mamãe for para a escola, você vai me ajudar com meus desenhos?" perguntou a Augusto. Ele sorriu, sentindo uma estranha leveza no peito. "Todos os dias, se você quiser." Na semana seguinte, Augusto contratou os melhores advogados para iniciar um processo que ninguém esperava, a adoção legal de Mariana. Quando explicou sua intenção para Cecília, ela ficou visivelmente chocada. "Mas sua condição? Você mesmo disse que o prognóstico é incerto." "Precisamente por isso", respondeu ele. "Se acontecer o pior, quero garantir que você e Mariana estejam protegidas. Legalmente, financeiramente, em todos os aspectos possíveis."
A lógica era impecável, mas ambos sabiam que havia mais do que pragmatismo naquela decisão. Em apenas 2 meses, Mariana havia se tornado o centro emocional daquele apartamento, a luz que todos orbitavam. E Augusto, o homem que nunca imaginou ser pai, descobriu-se profundamente comprometido com o futuro daquela criança extraordinária. O processo de adoção, no entanto, revelou-se mais complexo do que Augusto antecipara. As diferenças socioeconômicas extremas entre ele e Cecília levantaram bandeiras vermelhas para os assistentes sociais. Sua condição médica também gerou preocupações sobre sua capacidade de ser um pai presente a longo prazo. Eles acham que estou usando minha influência para comprar uma criança, desabafou Augusto após uma entrevista particularmente difícil com uma assistente social. É compreensível, respondeu Cecília suavemente. Do lado de fora, deve parecer estranho. Um bilionário solteiro querendo adotar a filha de sua funcionária doméstica. A observação era válida, mas não diminuía a frustração de Augusto. Pela primeira vez em sua vida, estava tentando fazer algo puramente altruísta e encontrava obstáculos burocráticos a cada passo. Foi neste momento que a dinâmica familiar realmente se consolidou. Teresa mobilizou contatos antigos no serviço social, amigos que havia feito durante anos de trabalho voluntário silencioso em abrigos locais. Cecília preparou documentação meticulosa sobre a educação e desenvolvimento de Mariana, mostrando o ambiente enriquecedor que a nova situação proporcionava. E a própria Mariana, com sua sabedoria intuitiva, conquistou cada assistente social que a entrevistava. "Você quer que o Sr. Augusto seja seu pai?" perguntou uma das assistentes durante uma avaliação. "Ele já é", respondeu Mariana com simplicidade. "Não aqui." Apontou para um papel que a mulher segurava, "mas aqui", e colocou a mão sobre o próprio coração. Enquanto lutavam juntos pelo reconhecimento legal de sua família não convencional, algo extraordinário acontecia. Tornavam-se realmente uma família. Não pelos documentos que tentavam obter, mas pelas pequenas rotinas diárias que haviam desenvolvido. Café da manhã juntos todas as manhãs. Augusto ajudando Mariana com seus desenhos, enquanto Cecília estudava para os exames de reingresso na universidade. Teresa ensinando receitas tradicionais mineiras que havia aprendido com sua avó. Jantares onde conversavam sobre o dia, compartilhavam preocupações e celebravam pequenas vitórias. E no centro de tudo isso, um homem cujo coração físico estava falhando, mas cujo coração emocional, após décadas de hibernação, finalmente aprendia a bater no ritmo da vida verdadeira. O 5º mês após o diagnóstico trouxe mudanças que ninguém poderia ter previsto. Em uma decisão que chocou o mundo corporativo brasileiro, Augusto anunciou a transferência gradual de 70% de suas ações na empresa para uma fundação beneficente focada em educação infantil e proteção de mulheres em situação de violência doméstica. Os jornais de negócios não falavam de outra coisa. A revista Exame publicou uma matéria de capa intitulada "A Conversão Espiritual do Lobo de Wall Street Brasileiro", analisando a transformação radical de um dos executivos mais implacáveis do país em um filantropo aparentemente comprometido com causas sociais. O que os jornalistas não sabiam, o que ninguém além de seu pequeno círculo familiar sabia, era que a decisão de Augusto não vinha de uma epifania espiritual abstrata, mas de algo muito mais concreto. O amor por uma criança e o desejo de deixar um legado significativo antes que seu tempo se esgotasse. "Você tem certeza disso?" perguntou Cecília quando ele mostrou os documentos finalizados. "É praticamente toda a sua fortuna." "O que faria com tanto dinheiro?" respondeu ele com um sorriso tranquilo. "Nunca precisei realmente dele. Era apenas um placar, uma forma de medir sucesso. Agora tenho métricas melhores." "Como quais?" "Como o número de sorrisos da Mariana em um dia. Ou quantas páginas você avançou nos estudos. Ou quantas receitas novas a Teresa experimentou esta semana." A simplicidade da resposta escondia uma profunda transformação interior. O homem que antes media tudo em termos de eficiência e lucro, agora valorizava momentos que não podiam ser quantificados em planilhas. A reação de seus sócios e do conselho administrativo foi menos positiva. Uma delegação de executivos apareceu em sua porta
em uma tarde de quarta-feira, exigindo explicações. Augusto os recebeu na sala de estar, um espaço que havia sido redesenhado com a ajuda de Mariana, e agora exibia cores vibrantes e confortáveis sofás em vez da decoração minimalista anterior. "Você perdeu a cabeça, Mendonça?", disparou Roberto Avelar, o CFO da empresa, assim que todos se acomodaram. 70% para a caridade é suicídio corporativo. "Não é suicídio, é evolução", respondeu Augusto calmamente. "E não é toda a empresa, apenas minha participação pessoal. Os acionistas estão em pânico. As ações caíram 15% desde o anúncio. E subirão novamente quando perceberem que a operação continua exatamente a mesma. A única diferença é que os lucros agora beneficiarão mais pessoas." A discussão continuou acalorada por quase 1 hora. Teresa entrou silenciosamente, servindo café e água, observando com preocupação o rosto cada vez mais cansado de Augusto. Quando os executivos finalmente pareciam estar esgotando seus argumentos, a porta da sala se abriu e Mariana entrou, carregando uma nova pintura. A presença inesperada da criança silenciou imediatamente a sala. Mariana olhou para os visitantes com curiosidade, depois para Augusto. "Posso mostrar meu novo quadro? Prometo não demorar." Antes que Augusto pudesse responder, Roberto interveio com impaciência. "Estamos em uma reunião de negócios, menina. Volte mais tarde." O tom condescendente fez algo mudar no semblante de Augusto. Uma expressão que seus colegas de negócios conheciam bem, a que precedia decisões inabaláveis, cruzou seu rosto. "Esta é Mariana", disse ele, com uma voz calma, mas firme. "E esta é a casa dela. Vocês são os visitantes aqui." Virando-se para a menina com um sorriso gentil, completou: "Claro que pode mostrar seu quadro, querida. Estou ansioso para ver." O contraste entre o tom usado com os executivos e com a criança foi gritante. Mariana, alheia à atenção, aproximou-se e mostrou orgulhosamente sua nova criação. Uma interpretação surpreendentemente sofisticada do jardim suspenso que haviam instalado na varanda, com cores vibrantes e uma perspectiva que capturava perfeitamente a vista das montanhas ao fundo. "É lindíssimo", elogiou Augusto genuinamente. "Você capturou a luz exatamente como falamos na aula de ontem." Os executivos observavam a cena com expressões que variavam do desconforto ao espanto. Ver o notoriamente frio Augusto Mendonça interagindo carinhosamente com uma criança era como assistir a um urso polar fazendo malabarismos. Algo tão fora de caráter que desafiava a compreensão. Quando Mariana saiu, satisfeita com a aprovação de seu trabalho, um silêncio estranho pairou sobre a sala. Foi Carlos Drummond, o mais antigo dos diretores, quem finalmente falou. "Essa criança, quem é ela exatamente?" "Minha filha", respondeu Augusto sem hesitação, apesar do processo de adoção ainda estar em andamento. "E a razão pela qual estou reestruturando minhas prioridades." A simplicidade da resposta, a naturalidade com que Augusto clamava a paternidade de uma criança claramente não relacionada biologicamente a ele, deixou os executivos momentaneamente sem palavras. "Você está morrendo ou algo assim?" perguntou finalmente Roberto, meio em tom de piada, meio sério. Augusto manteve o rosto impassível, mas Teresa, que ainda estava na sala, notou como suas mãos apertaram levemente os braços da poltrona. "Estou vivendo, Roberto", respondeu calmamente. "Talvez pela primeira vez em décadas. E sugiro que todos vocês considerem fazer o mesmo, antes que seja tarde demais." A reunião terminou pouco depois, com os executivos saindo visivelmente abalados. Não era apenas a reestruturação corporativa que os perturbava, mas a transformação fundamental do homem que haviam conhecido por tantos anos. Assim que eles saíram, Augusto permitiu-se um momento de fraqueza. Seu rosto mostrava o cansaço que havia tentado esconder durante a tensa reunião. "Você precisa descansar", disse Teresa, aproximando-se com preocupação maternal. "Essas discussões não fazem bem ao seu coração." "Vale a pena", respondeu ele com um pequeno sorriso. "Pela primeira vez na vida estou lutando por algo que realmente importa." Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Augusto foi surpreendido por uma batida suave em sua porta. Era Cecília, com uma expressão preocupada. "Mariana me contou sobre a reunião hoje",
disse ela, entrando no quarto após o convite dele. Sobre como você a defendeu. Não foi nada, respondeu Augusto, fechando o livro que estava lendo. Foi tudo, corrigiu Cecília, sentando-se na beira da cama. Você a chamou de sua filha na frente deles. Porque é assim que a vejo. Cecília estudou seu rosto por um momento, como se procurasse algo específico em sua expressão. Augusto, preciso perguntar algo importante. Toda essa generosidade, essa mudança radical, é apenas porque você está doente? Porque sente que o tempo está acabando e quer compensar por algo? A pergunta, tão direta e potencialmente dolorosa, surpreendeu Augusto, mas em vez de ofender-se, ele apreciou a honestidade. Era uma das qualidades que mais admirava em Cecília, sua recusa em aceitar respostas fáceis ou motivações superficiais. No início, talvez, admitiu após um momento de reflexão. O diagnóstico foi como um tapa na cara. Fez-me perceber quanto tempo havia desperdiçado perseguindo coisas que não traziam verdadeira satisfação. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas agora, não é apenas por causa da doença. É porque finalmente encontrei algo que preenche um vazio que nem sabia que existia. Olhou diretamente nos olhos dela. Vocês três me deram uma família, Cecília. Algo que pensei que nunca teria. E isso vale mais do que todos os bilhões que acumulei. A sinceridade crua da confissão criou um momento de intimidade entre eles. Sem pensar muito, Cecília estendeu a mão e tocou a dele. Você nos deu uma família também, disse suavemente. Um lar seguro, um futuro para Mariana, esperança para mim. O toque de suas mãos criou uma corrente quase elétrica entre eles. Por um momento, pareceu que algo mais poderia acontecer, um movimento em direção a uma intimidade diferente. Mas ambos recuaram simultaneamente, ainda inseguros sobre os limites dessa nova dinâmica que haviam criado. Boa noite, Augusto, disse Cecília, levantando-se com um sorriso tímido. Boa noite, respondeu ele, observando-a sair e fechando a porta suavemente atrás de si. Ficou acordado por muito tempo depois disso, contemplando como sua vida havia mudado completamente em apenas 5 meses. Do diagnóstico devastador ao nascimento inesperado de uma família. Da certeza da morte solitária à possibilidade de viver, realmente viver, pelo tempo que lhe restasse. E pela primeira vez, permitiu-se considerar uma ideia que antes teria parecido absurda. Que talvez, apenas talvez, o que estava crescendo entre ele e Cecília fosse mais do que gratidão mútua ou arranjo prático. Que talvez, contra todas as probabilidades, fosse o início de algo que nunca acreditou merecer. Amor. Com esse pensamento surpreendente em mente, adormeceu mais tranquilo do que em anos, embalado pelo som distante de Mariana, conversando em sonhos no quarto ao lado. Um som que havia se tornado, inexplicavelmente, seu favorito no mundo. O 6º mês começou com uma crise que ninguém poderia ter previsto. Às 3h17 da madrugada, Augusto acordou com uma dor aguda no peito, diferente de tudo o que havia sentido antes. Tentou alcançar o telefone na mesa de cabeceira, mas sua visão escureceu, e ele caiu pesadamente no chão ao lado da cama. O barulho despertou Teresa, sempre alerta após décadas cuidando de patrões exigentes. Encontrou Augusto semiconsciente, respirando com dificuldade, e imediatamente acionou a emergência médica particular que ele mantinha contratada. Em menos de 20 minutos, uma equipe médica entrava discretamente no apartamento. Cecília, acordada pelo movimento, mantinha Mariana em seu quarto, protegendo-a da visão assustadora de Augusto sendo colocado em uma maca. Quero ir junto, insistiu Teresa quando os paramédicos se preparavam para levá-lo. Senhora, só familiares podem, começou um dos médicos.